Queridos irmãos, queridas irmãs presentes a esse auditório, boa noite. Boa noite, bom dia, boa tarde aos que estão noutros fusos nos acompanhando através da web Rádio Ismael ao redor de todo o mundo. É uma grata satisfação retornarmos a essa tribuna, motivo para nós de muita alegria virmos até esse espaço para, de algum modo, ajudar a construir uma proposta reflexiva, mento-moral, capaz de despertar em nós a intenção de melhorar, a intenção de mudar, a intenção de fazer melhor. Em dado instante de nossa encarnação, nós nos apercebemos necessitados de tal modo de um auxílio espiritual, que não obstante buscarmos de diversas formas em diversos lugares, terminamos aportando numa casa espírita como essa. E parece que nós estamos num lugar absolutamente diferente de todos os que nós já fomos. É uma casa simples, independente do tamanho que ela possua, como noutras que já fomos, às vezes são menores, às vezes são maiores, mas é simples no que tange a qualidade dos seus objetos, as suas cadeiras, as suas paredes, a discrição com que as coisas são organizadas. E isso é um dos principais elementos ou fatores que faz com que nós nos sintamos à vontade, nos sintamos bem em estar num local cujo carpete, as poltronas, os ornamentos não exigem de nós um cuidado no pisar, no encostar-se, até em olhar, porque a gente tem medo de quebrar ou rasgar alguma coisa. Aí a gente vai se apercebendo que, além do lugar, as pessoas normalmente nos recepcionam diferentemente de muitos outros lugares que chegamos para pedir. Porque nos lugares em que a gente chega para pagar, uma boa parte deles nos recebe com um cumprimento, às vezes até com um sorriso. Outros, mesmo a gente pagando, nem assim. Pensam até que estão fazendo favor. Então as pessoas são um diferencial. Os tarefeiros da casa espírita e o modo com que nos recebem é outro diferencial. E aí vem a exposição doutrinária, a oportunidade de cursos para as múltiplas idades da presente existência, em que não só eu, mas meu filho, o meu pai, a minha esposa, possam participar de atividades de acordo com o grau de compreensão e maturação que cada um possua. Vem o passe, a água fluidificada, o atendimento fraterno ou, como nesta casa, o atendimento espiritual que me permite conversar com entidades venerandas que vão me colocando no eixo, que vão me trazendo informações oportunas e favorecendo que meu nome chegue até a reunião mediúnica de desobsessão e após alguns trabalhos sequenciados, eu me melhore daquilo que eram influências exteriores sobre mim. Uma equipe voluntariamente em horário oportuno com o meu, vai ao meu lar e implanta comigo o culto cristão do Evangelho no lar, que eu passo a daí por diante fazê-lo sozinho ou com meus familiares.
adquiro obras espíritas e passo a ter o hábito de lê-las. Esse conjunto de fatores vai, de certa forma, conjecturando para que eu melhore. Forças fora de mim que se somam para me auxiliar. Mas chega um momento, depois desse tratamento, depois dessas caminhadas, chega um instante em que eu percebo, ou sou levado a perceber, que somente vir à casa espírita não me será suficiente para a minha melhora, para o meu equilíbrio, para a transformação real da e na minha vida. É preciso que eu incorpore certos valores e passe a fazer trocas, escolhas, decisões muito importantes, advindas de reflexões muito profundas, que me levaram a perceber o que me faz bem, o que me faz mal, o que a priori me traz boa sensação ao corpo, ao paladar, à visão, mas, horas depois, não me possibilita mais o mesmo bem-estar mental, o bem-estar na alma, o bem-estar espiritual. Nós vamos descobrindo que precisamos, então, operar reformas constantes que mais nos aproximem de uma concepção de vida que se chame perfeição. Portanto, descobrimos que estamos fadados ao progresso e o nosso horizonte nos apresenta à frente uma frase que é desafiadora e que foi dita por Jesus: sede perfeitos como vosso Pai é perfeito. Essa frase exige de nós a responsabilidade de trabalhar para alcançar a perfeição através das virtudes e da convivência com o outro, que Jesus chamou de próximo. E ao mesmo tempo, ela é um alento, porque ela me garante que eu atingirei a perfeição, uma vez que essa é a meta. Mas eu vou descobrir que não tenho como ser perfeito como Deus o é. Então, por que Jesus o diria? Porque Jesus quer que o tempo todo a humildade esteja ao nosso lado. Quer que o tempo inteiro nós nos valhamos da humildade nas nossas relações. E mesmo quando eu for perfeito, ainda assim reconhecerei que há alguém acima de mim, Deus. Dito tudo isso, quero adentrar e, notadamente, esse foi o preâmbulo da nossa breve conversa na noite de hoje, para falarmos do texto inicial do capítulo 18 de O Evangelho segundo o Espiritismo, onde lá está grafado muitos os chamados e poucos os escolhidos. O título geral do capítulo. E nesse capítulo ele tem como subitens parábola do festim de núpcias, que vamos ver aqui agora, e que veremos noutras quintas-feiras com outros confrades. A porta estreita, os que dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus. Voltarei aqui, se encarnado estiver, para falar de muito supedirá àquele que muito recebeu. E entraremos nas instruções dos Espíritos com 2 tópicos. Dar-se-á àquele que tem, reconhece-se o cristão pelas suas obras. O que é a parábola do festim de núpcias? E eu queria pedir a atenção dos amigos aqui para 3 pontos fundamentais. Primeiro, por que
Kardec traz esta parábola dentro desse capítulo? Segundo, e não está em segundo por ser menos importante, mas é para que a gente possa fazer uma trajetória melhor estruturada do pensamento. O que quer dizer esta parábola? Jesus a constrói com qual objetivo? Lá naquela época, qual era a sua intenção? Será que esta intenção mantém-se ainda hoje? Kardec também conseguiu percebê-la e a mantém na sua objetividade dentro do capítulo? E o terceiro, vamos trazer de modo mais aberto, de modo mais compreensível, o que seria chamado e o que seria escolha. Que conceituação lógica, mento-moral, espírita, podemos e devemos fazer para estas palavras chamado e escolha? E para que nós possamos, assim, fazer as demais ilações que nos serão necessárias, nós vamos ao texto que é uma citação de São Mateus no seu capítulo 22, perceba, porque isso faz parte do estudo que aqui faremos. No seu capítulo 22, versículos de 1 a 14, Mateus registra Jesus falando ainda, observe essa palavra, ainda, por parábolas, lhes disse: o reino dos céus é semelhante a um rei que, querendo realizar as núpcias de seu filho, enviou seus servidores para chamar às núpcias aqueles que foram convidados. Perceba, o rei tem um filho que faz núpcias e tem convidados, os primeiros convidados. E tem servidores que vão chamar esses convidados. Mas eles se recusaram a vir. Os convidados se recusaram a vir. Ele enviou ainda outros servidores com ordem de dizer de sua parte aos convidados, ou seja, os primeiros funcionários que ele mandou foram aqueles que trouxeram informações mais gerais. Os segundos que o rei mandou eram aqueles de sua inteira confiança e que iam dizendo palavras do rei, não apenas escritas de um convite. Ele enviou ainda outros servidores com ordem de dizer de sua parte aos convidados: eu preparei meu jantar, fiz matar meus bois e tudo o que havia feito cevar. Tudo está preparado, vinde às núpcias. Mas eles não se preocuparam e se foram, um à sua casa de campo e outro ao seu negócio. Os outros se apoderaram de seus servidores e os mataram após lhe ter feito vários ultrajes. O rei, tendo sabido disso, se encheu de cólera e, tendo enviado seus exércitos, exterminou esses homicidas e queimou a sua cidade. Isso é Jesus narrando uma parábola. Ele está contando uma história para ilustrar uma situação. E ele continua a narrar. Então ele disse aos seus servidores: o festim de núpcias está todo preparado. Mas aqueles que haviam sido chamados dele não foram
dignos. Ide, pois, nas encruzilhadas, e chamai para as núpcias todos aqueles que encontrardes. Seus servidores, indo então pelas ruas, reuniram todos aqueles que encontraram, bons e maus, e a sala de núpcias ficou cheia de pessoas que se sentaram à mesa. Olha que legal! Alguém atendeu ao chamado. O rei entrou em seguida para ver aqueles que estavam à mesa, e tendo notado um homem que não estava com a roupa nupcial, lhe disse: meu amigo, como entraste aqui sem ter a roupa nupcial? E esse homem permaneceu mudo. Então o rei disse aos seus servos: atai-lhe as mãos e os pés, e lançai-o nas trevas exteriores. Aí haverá pranto e ranger de dentes, porque há muitos chamados e poucos escolhidos. Então nós encontramos aqui alguns personagens. Mas, para nós compreendermos melhor esse assunto, para que ele se faça lógico, nós precisamos entender por que Jesus narrou essa parábola. Qual o objetivo dele? Alguns de nós aqui, a maioria, talvez todos, saibamos exatamente o que ele quer dizer com túnica nupcial. Não se trata de uma vestimenta exterior, mas sim da conduta do indivíduo. Tá, mas para quem ele estava dizendo isso? Por que ele disse isso? Vamos contextualizar para os que não sabemos. Então nós aprendemos aqui que isso está registrado no capítulo 22 de Mateus, versículos 1 a 14. Não é verdade? Quando a gente vem ao Novo Testamento, nós vamos encontrar que no capítulo 21, versículo 1, Jesus entra em Jerusalém. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras, então Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia, defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta amarrada e um filhote com ela. Após soltar, conduzi-os a mim. Então ele faz isso. Como que ele sabia que tinha esses animais? Alguém vai lá, traz o animal. Jesus monta naquele animal, entra em Jerusalém com toda uma pompa. E as turbas diziam sob aplausos: Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Ao entrar em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou dizendo: quem é este? As turbas diziam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galiléia. Aí ele chega no templo, encontra os vendilhões e expulsa. Ele passa pela figueira e a amaldiçoa, e ela seca. Aí ele chega no templo no dia seguinte. Aproximaram-se dele sumos sacerdotes e anciãos do povo e fazem a ele 2 perguntas.
Por conta dessas duas perguntas, Jesus narra 3 parábolas. A parábola dos 2 filhos na vinha. Qual é a parábola dos 2 filhos na vinha? Um homem tinha 2 filhos e, aproximando-se do primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. Em resposta, ele disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. Aproximando-se do outro, disse a mesma coisa. Em resposta, ele disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Essa é a dos 2 filhos na vinha. A parábola dos vinhateiros homicidas. Qual é ela? Havia um homem senhor de casa que plantou uma vinha, circundou-a com uma cerca, cavou nela um lagar, construiu uma torre, arrendou-a a agricultores e ausentou-se do seu país. Quando se aproximou o tempo dos frutos, enviou seus servos aos agricultores para receber seus frutos. E os agricultores, tomando os seus servos, açoitaram a um, mataram a outro e apedrejaram outro. Novamente enviou outros servos em maior número que os primeiros, fizeram-lhe do mesmo modo. E por último enviou-lhe seu filho, dizendo: Respeitarão meu filho. Mas os agricultores, vendo o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. Tomando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Essa é a segunda parábola. E aí ele narra a terceira. A terceira é a do festim de núpcias. E quais foram as 2 perguntas que fizeram a Jesus os sumos sacerdotes e os anciãos do povo? Com que autoridade faze estas coisas? E quem te deu essa autoridade? E aí Jesus, para explicar quem deu essa autoridade, porque Jesus não responde. Sabe por quê? Porque Jesus diz assim: Também vos perguntarei uma coisa. Se me disserem, eu também vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era de onde? Do céu ou dos homens? E eles arrazoavam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele nos dirá: Então por que razão não crestes nele? Se dissermos dos homens, tememos a turba, pois todos consideram João um profeta. E respondendo a Jesus, disseram: Não sabemos. Não sabemos se o batismo de João é dos céus ou da terra. E Jesus disse: Nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Então ele disse isso para sumos sacerdotes. O pessoal do Senado da República Federativa do Brasil, o Renan, vão rezando aí. O Eunício, né? Tá bom, né? E o pessoal do Supremo Tribunal Federal. Aquele da Praça Nossa, como que é o nome dele? Gilmar Mendes. Não, né? Da praça que parece, né? O deputado João Plenário. Então o Gilmar e o Dias Toffoli, sei lá quem, vão perguntar a Jesus e ele dá uma resposta dessa. Então também não digo, vocês não souberam me responder. Vocês têm ideia da raiva que esses homens ficaram? Dá para a gente imaginar? Olha, ele entra com festa na nossa cidade, na capital. Ele entra sendo adorado. A turba está ao lado dele. Ele faz curas e milagres. Ele secou uma figueira. Ele expulsou todo mundo do templo.
Esse cara é um perigo. E Jesus, que tinha um único interesse, que era o de nos amar, educando, cita 3 palavras para mostrar que o poder não está nos cargos que o mundo material conceitua nas suas Bíblias particulares. O poder não está no Supremo Tribunal Federal. O poder não está no Senado da República. O poder não está no Congresso Nacional, nem no Palácio do Planalto. O poder é único e só pertence a Deus. Porque todas as pessoas encarnadas que já encontraram-se investidas de poder, e as que encontram-se hoje, as do passado já não o têm mais, e as de hoje, um dia, também não as terão. As estruturas organizacionais que já existiram no passado, e que eram poderes que olhava-se jamais acabar-se-á, acabaram-se. E Roma é apenas peça figurativa, é apenas registro histórico. César não manda mais. Pilatos não governa mais. A morte do corpo físico, processo de transformação natural de todos nós, seres vivos, vem e resolve o assunto. Deus, com as suas intenções, com os seus interesses, resolve modificar o status quo de organização de um território. Então o poder é dele. A Carta Magna do Brasil, a peça jurídica mais importante da nação, diz na sua folha de apresentação, sob as bênçãos de Deus, reconhecendo que Deus está acima de todas aquelas leis, ali escritas porque obedecem ao homem num período em que ele se encontra, e por isso ela vive sendo atualizada, por isso ela vive sendo organizada e reorganizada. Dito isso, qual a intenção de Allan Kardec, depois de nos fazer percorrer 17 capítulos, e o capítulo 17º é justamente o que fala, sede perfeitos, nos fazer chegar ao 18º, com muitos os chamados e poucos os escolhidos. É para dizer a nós que estamos vindo à casa espírita, a nós que já nos sentimos espíritas, a nós que estamos militando junto à doutrina espírita, de nada adiantará o nosso verbo, de nada adiantará a nossa roupa, de nada adiantará as nossas mãos e a quantidade de horas que trabalhamos na seara, se o nosso coração, se a nossa consciência, se o nosso íntimo não se modificar verdadeiramente e nos tornarmos pessoas suaves. Não a suavidade que nos torna pessoas que não estão nem aí para nada, aquelas que mais de preguiçosas do que de bem com a vida, dizem, não, eu não tô, isso aí não me ofende, isso não me incomoda. Suavidade é aquela fé que nos anima para enxergar a dificuldade e saber que ela está ali para ser equacionada. Ela está ali para ser resolvida. Ela está ali porque aquele foi o chamado. Está ali porque eu fui o escolhido para ali estar e resolvê-la.
Nós fomos confundindo as coisas com a ideia de poder e passamos a achar que o chamado é o chamado para ocupar uma cadeira macia, que nada façamos. Apenas observemos e sirvamos ali de olheiros. Senhor, aquela está bocejando. Senhor, aquele dormiu. Senhor, aquela cruzou o braço. Senhor, aquele está apoiando o queixo, como se Deus fosse cego e precisasse de um bando de vigia tolo para ficar dizendo como está a vida do outro. E se nós formos desmontar a parábola do festim de núpcias, indo aqui à exposição padrão, nós vamos enxergar que os primeiros que foram chamados foi o povo hebreu, que recebe ali através de Moisés o monoteísmo. Recebe o decálogo, mas de tão embrutecido prefere os cultos exteriores, muito embora adorando um único Deus. Vêm os profetas e eles não se sensibilizam. Veio o próprio Jesus, o Filho do Homem, e eles não o reconhecem, porque este Filho do Homem veio revestido de tudo aquilo que os profetas o tempo todo sinalizaram, de simplicidade, de pureza. A sua glória não era trono, a sua glória era a verdade que ele podia sustentar. A sua glória era o poder que ele tinha do magnetismo que impregnava não só no local em que estava, mas em todo o território. Em todo o território da Judéia. Jesus narra 3 parábolas para dizer aos anciãos e aos sumos sacerdotes. Não obstante a necessidade de organização material e o dever que todos temos de respeitar as instituições com a sua estrutura, com a sua hierarquia, com a sua funcionalidade, em instante algum, subvertamos a compreensão das coisas, achando que por sermos homens, mulheres, que prestamos o serviço público nesta ou naquela função, que portanto naquele momento está com algum tipo de poder nas mãos, seja o de dirigir a ambulância, seja o de fazer o procedimento que vai salvar a vida do paciente naquele mesmo automóvel, o façamos com alegria, com amor, com respeito e devoção a Deus. Jesus estava dizendo que ele era o Filho do Rei. Estava dizendo que naquele momento a humanidade estava em núpcias, em festa, porque estava recebendo o próprio governador. Mas Allan Kardec está dizendo para nós, os espíritas, que essas núpcias continuam. Essas festas continuam. Todos nós estamos convidados, fomos chamados, estamos aqui escolhidos. Agora, Emmanuel diz assim: estejamos convictos de que ainda nos achamos a longa distância do convívio com os eleitos da glória celeste. Com exceção da NET, nós outros estamos longe de ir morar, e o Marcelo, de morar no céu. Entretanto, pelo chamamento da fé viva que hoje nos traz ao conhecimento superior, guardemos a certeza de que já somos os escolhidos.
O Leandro balança assim a cabeça. Tão triste. Escolhido só se for para pagar conta. Escolhido para ser demitido. Nesses dias que o Brasil está tão difícil, né? Escolhido para ir para fora. E o Emmanuel pensa diferente. O Emmanuel pensa: guardemos a certeza de que já somos os escolhidos para a regeneração de nós mesmos. Para o cultivo sistemático, diário e intensivo do bem. Para o esquecimento de todas as faltas do próximo, de modo a recapitular com rigor as nossas próprias imperfeições, redimindo-as. Para o perdão incondicional em todas as circunstâncias. Para a atividade infatigável na confraternização verdadeira. Para auxiliar os que erram. Para apagar as fogueiras da maledicência e do ódio, da discórdia e da incompreensão, ao preço de nossa renúncia. Chamados para a luz e escolhidos para o trabalho. Ele diz mais: chamados e escolhidos não constituem expressões que se ajustam unicamente ao quadro das revelações vertidas do céu para a terra. Observemo-las no campo da experiência comum, de vez que toda criatura é escolhida para expressar os elementos chamados por ela mesma a substancializar o centro da própria vida. Quem coleciona, veja bem, quem coleciona as labaredas da tentação é escolhido para inflamar o incêndio da angústia. Quem busca os espinhos da estrada é escolhido para guardar o espinheiro no coração. Quem anota desapontamentos e amarguras é escolhido para capitanear o desânimo. Mas também, quem se esforça por estudar e aprender é escolhido para guardar o conhecimento superior e transmiti-lo aos semelhantes. Quem se esmera no cumprimento das próprias obrigações é escolhido para representar a força do progresso. Quem busca entender as flores da bondade é escolhido para colher os frutos da simpatia. E faz uma última comparação para que a gente melhor entenda o que são os chamados e o que é a escolha. Sem flor não há semente, mas se a flor prepara, só a semente permanece. Sem instrução, a máquina é segredo, mas se a instrução avisa, só a máquina produz. Sem convicção, a atitude não aparece, mas se a convicção indica, só a atitude define. Sem programa, o trabalho se desordena, mas se o programa sugere, só o trabalho realiza. Sem ensinamento, a obra não surge, mas se o ensinamento aconselha, só a obra convence. Disse Jesus, referindo-se à divina ascensão: serão muitos os chamados e poucos os escolhidos para o reino dos céus. Isso quer dizer que sem chamada não há escolha. Mas se estamos claramente informados de que a chamada vem de Deus, atingindo todas as criaturas na hora justa da evolução, só a escolha nos confere caminho para a vida maior. Porém, a escolha depende do nosso exemplo. E o nosso primeiro exemplo que precisamos dar a partir de hoje e cada vez mais é o exemplo de humildade. É o exemplo de ligação com Deus através da prece. É o exemplo de perseverança através da prática do bem,
através da caridade bem sentida e bem entendida, a benevolência, a indulgência e o perdão. Eu rogo a Jesus que todos nós tenhamos condições de ouvir atentamente os nossos chamados e que os nossos exemplos sejam pautados nos ensinamentos do Mestre, sem forjar consciência alguma, respeitando nossos limites de ação e de sabença, mas na absoluta certeza de que precisamos buscar, tentar para conseguir. Muito obrigado pela atenção dos senhores.